Olá, eu sou o Dr. Eduardo Gomes Bezerra, médico veterinário, e hoje vim aqui para completar o terceiro vídeo da série de acasalamento, gestação, parto e cuidados com os filhotes. Vamos lá? Eu falei sobre o acasalamento, como deve ser feito, quais são os cuidados. Se você ainda não viu, dá uma olhadinha na descrição do vídeo que ele estará por aí. No segundo vídeo, falamos sobre a gestação. Quais são os cuidados com a gestação, a suplementação. Falamos do Promater, que é uma vitamina que deve ser dada durante a gestação, que ela vai ser completa com várias vitaminas, minerais, com o ácido fólico, que é importantíssimo para o fechamento do tubo neural dos fetos e muitos outros detalhes. Confira também aqui na descrição do vídeo, vai ter o link para o segundo vídeo. E hoje nós vamos falar sobre o parto. Chegou o grande dia, chegou o dia do parto. Bom, doutor, mas a primeira pergunta que nos vem é: como eu saberei qual será o dia do parto? Bom, gente, não é uma tarefa muito simples, mas eu sempre recomendo, assim como eu falei no primeiro vídeo, que devemos marcar o dia da cobertura. A partir desse dia, em média, são 63 dias, podendo ir 2 dias a menos ou 2 dias a mais. Essa regra, ela é bem válida, mas eu sempre aconselho que seja acompanhado com imagens ultrassonográficas, o famoso ultrassom. A partir do 27º dia, 28º dia, já é possível realizar o acompanhamento gestacional, os batimentos cardíacos dos filhotes e a saúde geral deles. Então, no dia do parto, normalmente, essa fêmea reduz a alimentação, ela não quer se alimentar. E tem um grande segredo, uma dica de ouro para que você saiba qual é o dia do parto realmente. Normalmente, em média, a temperatura da fêmea no dia do parto decresce em 1 grau. Então, o que eu recomendo? Quando a fêmea estiver pelo 50º dia de gestação, ou 55º dia, 53º dia, você pode começar a mensurar a temperatura dela. Doutor, e como mensura a temperatura de uma cadela? Gente, tem que ser com termômetro e tem que ser por via retal, tá certo? Se você não tiver habilidade para isso, durante o acompanhamento com o seu médico veterinário, pergunte-o a melhor forma de fazer, certo? Então, quando você for realizar o ultrassom, os exames pré-natais da sua cadela, pergunte ao médico veterinário como mensurar a temperatura. Então você vai mensurar a temperatura no 55º dia, no 56º e assim por diante. O dia que decrescer em 1 grau aproximadamente, você pode desconfiar que é aquele dia. O dia do parto, como deve ser, doutor? O que eu preciso nesse dia do parto? Gente, é importantíssimo que a cadela se sinta bem, para que ela defina o local e a hora que ela terá os seus filhotes. Ela que escolhe, normalmente é um cantinho reservado, onde tenha o menor número de circulação de pessoas. A cadela não se sente bem com plateias. Nada de chamar o seu vizinho, seu primo, seu amigo para vir assistir o parto. Ela não gosta de plateia. Mantenha somente as pessoas de casa ou simplesmente você que já está acostumado com a sua cadelinha. No momento do parto, as fêmeas primíparas, ou seja, as fêmeas que são mães de primeira viagem, elas têm certas dificuldades em cuidar do filhote. A fêmea das cadelas normalmente são 2, 3, 4, até 10 filhotes, 12 filhotes, 14 filhotes, já foi relatado por alguns proprietários.
Então, o número de filhotes vai variar conforme o tamanho, conforme o porte da cadela. Normalmente, cadelas menores, como Pinscher, Dachshund, Tekel, né, que é um novo nome, normalmente o número de filhotes é menor. Cadelas maiores, como pastor alemão, como labrador, como São Bernardo, normalmente o número de filhotes é maior. Tá certo? Mas isso durante o exame ultrassonográfico é possível ter uma ideia, não necessariamente precisa, mas é possível ter uma ideia da quantidade de filhotes que ali tem. O seu médico veterinário vai te orientar para um número razoável que deve ter dentro dessa cadela. Durante o parto, ela expele o animal envolto pela bolsa. Certo? Esse é o momento que você deve ter o maior cuidado durante o parto. Por quê? Normalmente a cadela ela abre, ela come essa bolsa, ela rasga essa bolsa. Essa bolsa tem uma consistência como se fosse de um balão de aniversário, uma bexiga de aniversário. Então a fêmea vai lá com os dentes, rasga aquela bolsa, ingere essa bolsa, corta o cordão umbilical, limpa o filhote e estimula a que ele faça xixi e cocô lambendo a barriguinha dele. E também ela abriga ele para que ele comece a mamar o primeiro leite, que a gente chama de colostro, né? Que é o leite, aquele leite mais forte, onde vão passar as defesas da mãe para o filhote. Esse é o normal, mas nem sempre acontece como a gente quer, como a gente sonha, né? Muitas vezes esse filhote sai e a mãe não rompe a bolsa. E agora, doutor, o que eu faço? Pronto, agora é a hora de você agir. Você vai lá e com os seus dedos você rasga a bolsa, certo? Caso você queira, eu sempre aconselho o uso de luvas. Então, antes do parto, já deixe vários pares de luvas reservados para essa função. Você vai rasgar e oferecer para que a mãe possa lamber, certo? E se mesmo assim ela não lamber, doutor? Pronto, você vai fazer todo o trabalho. Vai abrir, tirar o animalzinho da bolsa, vai limpar as vias aéreas, limpar o narizinho dele. Você vai pegar uma gaze ou um paninho bem limpinho, uma gaze é melhor. Fazendo massagem no nariz, no formato para que qualquer líquido que esteja ali possa ser retirado, certo? Em alguns casos, é necessário deixar ele na posição de cabeça para baixo para que esse líquido escorra e saia e ele comece a respirar. Ele está passando de um meio aquático para um meio onde tem o oxigênio em forma de ar. Nesse momento, é importantíssimo que a gente também corte o cordão umbilical. A mãe deveria ter feito. Como ela não fez, como devemos fazer, doutor? Podemos fazer da seguinte forma. Com o auxílio de um veterinário, quando for possível, né? Quando o veterinário estiver na sua casa, você pode pedir que ele faça isso. Mas normalmente é muito difícil o veterinário estar acompanhando até no dia do parto, porque isso pode ser de madrugada, durante o dia, de sábado, de domingo. Então esse cordão umbilical ele deve ser cortado. Para evitar sangramentos, eu sempre aconselho que dê um nó mais ou menos de 3 a 4 dedos da barriga do filhote. Então você dá um nó bem forte e corta, deixando esse nó para o filhote. Então o filhote está aqui tem a barriguinha do filhote, você conta 4 dedos, dá um nó aqui bem forte com a linha. Pode ser, por exemplo, fio dental, caso você não tenha um fio cirúrgico ou um fio de nylon. Você dá esse nó e corta. Toda essa parte, se a fêmea não comeu, que normalmente ela come, você pode descartar, que são os restos placentários. Esse cordão umbilical, com o passar dos dias, ele vai se desidratar e normalmente ele cai por si só, tá certo? Não precisa retirar o cordão umbilical exatamente no umbigo, muito grudado, porque você pode gerar outros problemas. Olha só. Os filhotes, assim que eles nascem, eles sentem muito frio. Então eu recomendo que os limpe, não deixem correntes de vento, ar-condicionado, ventilador, não são adequados para os filhotes. É ideal que eles não fiquem também no chão. É ideal que você tenha jornal, papelão,
ou panos que possam ser jogados fora depois, porque a sujeira é bem grande com os restos placentários. É muito importante que a gente estimule também cada filhote já a mamar o colostro, no mesmo momento que sai. Assim que você rompeu a bolsa, cortou o cordão umbilical, fez a primeira limpeza dele para ele ficar bem sequinho, é ideal que a gente já o estimule a dar a primeira mamada ali nos peitinhos da mãe. Bom, gente, é isso. Esse é o nosso terceiro vídeo da série. O nosso próximo vídeo eu vou começar a falar sobre os cuidados com os filhotes, sobre vacinação, vermifugação, cuidados nos primeiros dias, desmame e outros detalhes que devemos ter com os filhotes, tá certo? Um grande abraço e até breve!